Você já sentiu que algo grande está prestes a acontecer na sua vida, mesmo quando tudo ao seu redor parece dizer o contrário? Já teve a sensação de que Deus está preparando algo especial, mas ainda não revelou o que é? Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em 3 sinais espirituais que podem indicar que o céu está prestes a se mover ao seu favor. Muitas vezes, os maiores presentes de Deus são antecedidos por momentos de silêncio, provações e mudanças internas profundas. Mas há pistas sutis, quase invisíveis, que anunciam quando algo grandioso está prestes a ser liberado. E quando entendemos esses sinais, conseguimos caminhar com mais fé e menos ansiedade. No vídeo de hoje, vamos revelar o que geralmente acontece antes de Deus entregar algo grande para aqueles que são escolhidos. Já adianto, o 3º sinal é o mais poderoso e decisivo. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo e fique até o final, porque essa última revelação pode transformar a forma como você enxerga os seus dias atuais. O primeiro sinal é a inquietação espiritual sem explicação. Há momentos em que, sem nenhuma razão aparente, o coração começa a se agitar. Você pode estar vivendo uma rotina comum, nada ao redor mudou, mas por dentro algo parece gritar. É como se uma movimentação ocorresse no invisível, despertando uma inquietação que nem você consegue entender. Esse é o primeiro sinal. Uma inquietação espiritual que não tem explicação lógica. Ela não é ansiedade, tampouco medo. É como se sua alma estivesse sendo preparada para algo maior. E ainda que não saiba o que está vindo, você sente que está mais próximo do que nunca. É nesse ponto que muitos desistem, por não entenderem que esse desconforto é, na verdade, um chamado de alinhamento. Deus está realinhando sua rota, reorganizando seus sentimentos, afastando distrações. E tudo isso acontece antes da manifestação de uma grande promessa. Em momentos assim, é necessário discernimento e oração, pois o céu não está em silêncio, está trabalhando. Como está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis. Essa inquietação é o sinal de que algo está nascendo dentro de você. A inquietação espiritual, quando enviada por Deus, não chega para causar confusão. Ela vem para provocar transformação. Essa sensação incômoda de que algo está prestes a acontecer, mas que ainda não pode ser visto, é como o estremecer da terra antes de uma nascente romper. Há um clamor dentro da alma que não pode mais ser ignorado. Muitos interpretam isso como sinal de que algo está errado, quando na verdade é exatamente o contrário. Deus está prestes a fazer algo certo, algo grandioso. Ele apenas precisa tirar você do ponto de estagnação, do conforto que paralisa. Por isso a alma se movimenta, se agita, perde o sossego habitual. Esse desconforto é a voz suave do céu dizendo: prepare-se. Muitos dos escolhidos passam por esse processo antes de serem elevados. Eles perdem o prazer nas distrações, sentem que as antigas companhias já não preenchem como antes e suas prioridades começam a mudar de forma sutil. É nesse período que Deus desinstala você de onde está para instalar você onde Ele quer. O que era seguro se torna incerto, mas ao mesmo tempo seu espírito sabe que é necessário atravessar esse território de instabilidade. É exatamente aqui que muitos confundem inquietação com castigo, quando na verdade trata-se de alinhamento, um realinhamento profundo, silencioso, mas decisivo. Deus não revela o destino final de imediato, mas começa colocando movimento no seu interior. Esse é o sinal de que a jornada vai mudar, e quem percebe isso não volta a dormir em paz até aceitar o chamado que está sendo feito. A inquietação espiritual, quando se intensifica, não é um fim em si mesma.
Ela é o prenúncio de uma transição, a um ponto em que o desconforto se transforma em clamor e o silêncio da alma passa a gritar por respostas que o mundo não pode dar. Esse é o estágio em que muitos pensam estar perdidos, mas na verdade estão exatamente onde deveriam estar, no ponto de virada. O antigo já não serve, mas o novo ainda não chegou. É um entrelugar onde Deus molda, ajusta e redefine tudo. E é nesse limbo sagrado que o escolhido começa a entender que a inquietação não veio para puni-lo, mas para despertá-lo. A dor da alma, nesse estágio, é o empurrão que o céu usa para movê-lo em direção ao propósito que já estava preparado, mas ainda não acessado. O mais interessante é que nesse processo, você começa a perceber que não se trata mais de buscar respostas, mas de aceitar o convite. A inquietação deixa de ser um fardo e passa a ser um sinal de intimidade com Deus. É como se Ele estivesse dizendo: você sentiu isso porque está perto, porque está pronto. A paz, que antes dependia de circunstâncias externas, começa a nascer de dentro. O coração não encontra mais descanso no mundo, porque já está sendo preparado para algo além dele. Quando essa inquietação cumpre seu papel, ela se transforma em direção, e o que antes era confuso se torna convicção. É nesse ponto que o escolhido deixa de questionar e começa a caminhar, mesmo sem ver o chão, pois algo maior já pulsa dentro dele, a certeza de que Deus está prestes a entregar algo grande. E agora eu quero te convidar a comentar aqui embaixo: eu estou pronto para o que Deus vai fazer. Escreva essa frase como um ato de fé e entrega, e deixe que ela seja sua declaração diante do céu. O segundo sinal de que Deus está prestes a lhe dar algo grande é este: portas se fecham sem explicação. Quando uma série de oportunidades começa a desaparecer, quando caminhos que pareciam promissores são interrompidos de forma repentina, muitos pensam estar sendo esquecidos por Deus, mas na verdade é nesse movimento que Ele está agindo com mais precisão. Deus não fecha portas para punir, mas para proteger e redirecionar. Ele fecha o que não está alinhado com o destino que preparou para você. Há portas que, se fossem abertas, te atrasariam. Outras te corromperiam. Algumas te distanciariam dele. E é por isso que, mesmo sem entender, o escolhido começa a perceber que a falta de acesso não é ausência de propósito, mas um ajuste divino no tempo certo. Essas portas fechadas geram frustração, geram dúvidas e, às vezes, até abalam a fé. Mas quando se olha com discernimento, percebe-se que elas são, na verdade, livramentos disfarçados. Deus está protegendo você de ambientes que não sustentariam a grandeza que Ele está prestes a revelar. E quando tudo parece estagnado, quando até o que dava certo para os outros já não se encaixa mais em sua jornada, é porque o Senhor está prestes a abrir uma porta que ninguém poderá fechar. Até lá, Ele silencia as possibilidades menores para que a verdadeira promessa se destaque. E o escolhido começa a entender que Deus não precisa explicar, porque no fim tudo fará sentido. As portas fechadas que tanto inquietam o coração do escolhido são, muitas vezes, a linguagem silenciosa de Deus dizendo: não é aqui, ainda, não. E por mais que doa não entender o motivo, existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa é a certeza que sustenta aquele que crê, mesmo quando tudo parece contrário. Porque quando a fé amadurece, o silêncio de Deus deixa de ser interpretado como abandono e passa a ser compreendido como direção. As portas que se fecham no tempo de espera não anulam o chamado, elas apenas eliminam os atalhos. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 está escrito:
Estas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Ou seja, o controle nunca saiu das mãos do Senhor. Cada porta fechada é uma escolha dele. Cada acesso negado é uma forma de preservação. E quando o coração se alinha à vontade de Deus, o que parecia ser um tempo de perda se revela como um preparo estratégico. O silêncio do céu diante das portas que se fecham é muitas vezes o som da providência vindo de um jeito inesperado. Quando uma porta se fecha diante de alguém que busca em Deus a direção para a sua vida, o impacto imediato é o da frustração. Mas para o escolhido, essa sensação nunca é o fim da jornada. É apenas a interrupção de um caminho que não conduziria àquilo que foi preparado. O segredo não está apenas em aceitar as portas fechadas, mas em enxergar nelas a ação de um pai que sabe o que faz. O silêncio de uma resposta negativa é, muitas vezes, o início de uma rota mais elevada. Enquanto o mundo vê rejeição, o céu trabalha com redirecionamento. O grande desafio para quem está sendo preparado para algo grandioso é não tentar forçar portas que Deus já fechou. Porque quando a ansiedade fala mais alto do que a confiança, surgem atalhos perigosos. É nesse ponto que muitos se perdem. Insistem em caminhos que pareciam bons, mas não eram certos. E o escolhido precisa entender que fidelidade não é apenas permanecer onde Deus o colocou, mas também saber sair quando ele já encerrou um ciclo. Nem toda porta trancada é punição. Algumas são bênçãos disfarçadas, protegendo o coração de dores futuras que o escolhido sequer consegue imaginar. Por isso, confiar no tempo de Deus é a maior prova de maturidade espiritual. O terceiro e último sinal de que Deus está prestes a entregar algo grandioso a um escolhido não é fácil de compreender à primeira vista, mas é um dos mais marcantes. As provações se tornam mais intensas. Quando tudo parece desabar, quando as lutas se acumulam e as forças parecem se esgotar, é nesse ponto que muitos desistem. Mas os escolhidos sabem que é nesse momento que o céu está mais próximo, moldando o caráter, refinando o espírito e preparando o terreno para uma colheita abundante. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada dor em poder, cada lágrima em direção. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. O fogo da provação não vem para queimar, mas para purificar. E quando tudo parece estar no limite, é sinal de que algo está prestes a nascer. Os maiores propósitos são precedidos pelas maiores batalhas, porque quanto maior a promessa, maior será o preparo. Por isso, se você sente que está enfrentando dores que não consegue explicar, saiba. Talvez você esteja a poucos passos de viver aquilo que Deus separou só para você. Existe uma fase silenciosa, oculta e quase invisível aos olhos humanos, em que Deus começa a intensificar o tratamento sobre a vida dos seus escolhidos. É como se a pressão se tornasse mais pesada, os desafios mais frequentes e os questionamentos mais profundos. Não se trata de punição, e sim de preparação. Quando algo muito grande está prestes a ser liberado do céu, Deus precisa garantir que aquele que irá receber esteja fortalecido para não desperdiçar o que será entregue. Por isso, ele permite que a alma passe pelo estreito, que o coração enfrente desconfortos e que a mente seja treinada para confiar, mesmo quando não há explicações visíveis. Esse é o estágio onde Deus forma a maturidade que sustentará o que está por vir. A diferença entre os que recebem e os que desistem está justamente em como encaram esse processo. Os que perseveram, mesmo sem entender, são os que demonstram que já não vivem mais guiados pela visão natural, mas pela fé.
O céu se move quando percebe que o vaso não está mais apegado ao conforto, mas à vontade do oleiro. E quando esse nível de entrega é alcançado, algo começa a mudar no invisível. Deus movimenta ambientes, muda cenários e derruba barreiras, porque agora o escolhido está pronto, não apenas para receber, mas para sustentar aquilo que o céu confiou. Pouco antes de uma grande virada, é comum que tudo ao redor pareça quieto demais, quase como se nada estivesse acontecendo. O silêncio de Deus pode parecer confuso, mas é justamente nesse momento que Ele está finalizando os detalhes que não conseguimos ver. A alma, já moldada pela inquietação e pelo fechamento das portas anteriores, encontra-se mais sensível, pronta para discernir que aquilo que parecia o fim era, na verdade, o início de algo muito maior. A pressão foi o último estágio antes da liberação. E agora o que se segue é um tempo de expectativa madura. É nesse momento que Deus observa como reagimos ao silêncio, com revolta ou com confiança. É preciso compreender que os maiores milagres não chegam com alarde. Eles brotam no ambiente de fé discreta, de obediência silenciosa e de esperança inabalável. Muitos desistem justamente nesse ponto, pois confundem o silêncio com o abandono. Mas quem aguenta esse estágio sem murmurar, mesmo sem ver, é quem está mais próximo da manifestação. A paz, que excede o entendimento, começa a preencher o coração. E tudo ao redor, ainda que sem mudanças visíveis, começa a sinalizar que algo novo está a caminho. Quando o céu decide agir, ele faz no tempo perfeito. E quem passou pelos 3 sinais com fidelidade está exatamente na linha de chegada do propósito. Agora que percorremos essa jornada pelos 3 sinais que antecedem algo grande da parte de Deus, é possível entender que nenhum deles é aleatório. A inquietação espiritual, as portas que se fecham sem aviso e o silêncio repentino compõem uma trilha cuidadosamente traçada para nos moldar. Esses sinais não são obstáculos. São indicadores de que o céu está trabalhando em silêncio, preparando não apenas a bênção, mas também o nosso interior para recebê-la da forma correta. Deus nunca entrega algo grande a um coração despreparado, e é por isso que, antes da promessa, Ele age em silêncio, reforma nossos pensamentos e prova a nossa confiança. Talvez você esteja vivendo exatamente um desses sinais agora. Talvez seu espírito esteja inquieto, você esteja enfrentando portas trancadas que não fazem sentido, ou mergulhado em um silêncio divino que parece interminável. Mas se chegou até aqui, saiba, você está no ponto de virada. O propósito não foi esquecido, a promessa não foi cancelada e Deus não te abandonou. Ao contrário, Ele está exatamente onde sempre esteve, no controle de tudo. E quem permanece fiel nos sinais será testemunha da glória que está prestes a ser revelada. A espera pode ter sido longa, mas a colheita será abundante. E quando chegar, você entenderá que cada lágrima, cada dúvida, cada momento de silêncio foram degraus para o milagre. Se essa mensagem tocou você, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que também esteja esperando algo grande da parte de Deus. Curta, inscreva-se aqui no canal Tesouros da Bíblia e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que o céu deseja te entregar. E agora eu quero te convidar a comentar aqui embaixo: eu estou pronto para o que Deus vai fazer. Escreva essa frase como um ato de fé e entrega e deixe que ela seja sua declaração diante do céu. Nos vemos no próximo vídeo. Meus irmãos e irmãs escolhidos, sejam muito bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos expor uma realidade espiritual que poucos têm coragem de revelar.
Os 5 ataques mentais devastadores que você, como escolhido de Deus, enfrenta todos os dias sem nem perceber. Se você tem sentido sua mente constantemente bombardeada com pensamentos estranhos, dúvidas inexplicáveis, ansiedades que surgem do nada, ou uma pressão mental constante que parece não ter origem natural, então este vídeo foi preparado especialmente para você. O que vou revelar nas próximas revelações não são teorias teológicas abstratas, são realidades espirituais concretas que estão acontecendo neste exato momento na sua mente, enquanto você assiste a este vídeo. O inimigo das nossas almas desenvolveu estratégias mentais específicas e altamente sofisticadas para atacar justamente aqueles que Deus separou para grandes propósitos. Estes ataques não são coincidências nem problemas psicológicos comuns. São investidas espirituais calculadas para neutralizar sua eficácia no reino de Deus. Cada um destes 5 ataques tem uma função específica: te paralisar, te confundir, te desencorajar, te isolar ou te destruir completamente. E o 5º ataque, que vou revelar no final, é tão perigoso que pode literalmente anular anos de crescimento espiritual em questão de semanas. Mas aqui está a boa notícia, que mudará completamente sua perspectiva. Quando você compreende exatamente como estes ataques funcionam, você ganha poder sobrenatural para resistir a eles eficazmente. Conhecimento é poder, e conhecimento espiritual é poder espiritual. Cada revelação que compartilharei hoje te dará armas espirituais práticas para não apenas sobreviver a estes ataques, mas para transformá-los em trampolins para um nível superior de autoridade espiritual. Antes de começarmos esta jornada reveladora, deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho de notificações. Deixe também no final do vídeo seu comentário contando qual destes ataques você tem enfrentado mais intensamente. Sua participação fortalece toda a nossa comunidade. Fique até o final, porque a revelação sobre o 5º ataque pode literalmente salvar sua vida espiritual. Vamos começar. O primeiro ataque mental que os escolhidos enfrentam diariamente é o bombardeio sistemático e implacável de pensamentos contraditórios, que surgem aparentemente do nada, especialmente durante momentos de oração, louvor, leitura bíblica ou qualquer atividade espiritual significativa. Este não é um fenômeno psicológico natural, nem uma questão de falta de concentração. É uma estratégia demoníaca, específica para interromper sua comunhão com Deus e sabotar sua vida devocional. Estes pensamentos contraditórios têm características muito específicas que os distinguem de pensamentos normais. Primeiro, eles surgem exatamente no momento em que você está tentando se conectar espiritualmente com Deus. Segundo, eles são completamente opostos ao que você está tentando fazer. Se você está orando sobre paz, surgem pensamentos de conflito. Se está adorando, surgem pensamentos de dúvida. Se está lendo sobre amor de Deus, surgem pensamentos de rejeição. Terceiro, estes pensamentos têm uma persistência anormal que não responde aos métodos tradicionais de controle mental. O objetivo diabólico deste primeiro ataque é criar uma guerra mental constante que esgote sua energia espiritual e faça você questionar sua própria santidade. O inimigo quer que você acredite que estes pensamentos contraditórios são produzidos pela sua própria mente carnal, fazendo você se sentir culpado, espiritualmente fraco ou até mesmo questionando se você realmente é salvo. Esta é uma mentira devastadora que tem destruído a confiança espiritual de milhares de escolhidos ao longo dos séculos. A verdade libertadora é que pensamentos injetados externamente não refletem o estado do seu coração nem definem sua identidade espiritual.
O apóstolo Paulo enfrentou exatamente esta mesma batalha e a descreveu com precisão absoluta em Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero isso, não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo estava descrevendo a experiência universal de todo escolhido. Uma mente bombardeada com pensamentos que não representam seus desejos espirituais genuínos. Este bombardeio de pensamentos contraditórios intensifica dramaticamente durante períodos de crescimento espiritual, jejuns, orações prolongadas ou quando você está prestes a tomar decisões importantes para o reino de Deus. Não é coincidência que os pensamentos mais perturbadores surgem exatamente quando você mais precisa de clareza mental e paz espiritual. O inimigo cronometra estes ataques especificamente para um impacto destrutivo. A resistência eficaz a este primeiro ataque começa com o reconhecimento imediato de que nem todo pensamento que passa pela sua mente se origina da sua mente. Existe uma diferença fundamental entre pensamentos que você gera conscientemente e pensamentos que são injetados externamente na sua consciência. Quando você aprende a discernir esta diferença, você ganha poder para rejeitar imediatamente pensamentos que não estão alinhados com sua identidade em Cristo. O profeta Isaías recebeu uma revelação poderosa sobre como lidar com pensamentos injetados, quando escreveu em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente firme não é uma mente que nunca é atacada. É uma mente que permanece focada em Deus, apesar dos ataques. É uma mente que reconhece ataques externos e os rejeita conscientemente. A estratégia prática mais eficaz para vencer este primeiro ataque é desenvolver o que eu chamo de substituição instantânea de pensamentos. No momento exato em que você reconhece um pensamento contraditório, você imediatamente o substitui com uma verdade bíblica específica. Não tente lutar contra o pensamento negativo. Simplesmente o substitua com algo positivo e verdadeiro. Por exemplo, se surge o pensamento "Deus não te ama", você imediatamente declara Romanos 8:39, nada pode me separar do amor de Deus. Esta técnica de substituição instantânea reprograma gradualmente sua mente para responder automaticamente a ataques com verdades bíblicas, criando uma fortaleza mental que se torna cada vez mais resistente a bombardeios de pensamentos contraditórios. Com o tempo, sua mente desenvolve uma capacidade sobrenatural de filtrar automaticamente pensamentos que não são seus, mantendo apenas aqueles que edificam sua fé e fortalecem sua identidade espiritual. O segundo ataque mental devastador que os escolhidos enfrentam diariamente é a amplificação sistemática e cruel de inseguranças pessoais que todos nós carregamos como seres humanos em processo de transformação. Este ataque é particularmente diabólico, porque usa nossas próprias vulnerabilidades legítimas como pontos de entrada para criar uma paralisia emocional e espiritual que pode durar anos se não for adequadamente identificada e combatida. Toda pessoa, independentemente do nível de maturidade espiritual, tem áreas de insegurança pessoal, aspectos da personalidade, aparência física, habilidades, passado ou circunstâncias atuais sobre os quais se sente vulnerável ou inadequada. Estas inseguranças são parte normal da experiência humana e, quando mantidas em perspectiva adequada, podem até mesmo ser usadas por Deus para desenvolver humildade, dependência divina e compaixão pelos outros. O problema surge quando estas inseguranças naturais são sobrenaturalmente amplificadas por forças espirituais malignas.
A amplificação demoníaca de inseguranças pessoais funciona como um alto-falante espiritual que pega suas dúvidas legítimas sobre si mesmo e as aumenta a um volume ensurdecedor até que elas dominem completamente sua autopercepção. Uma insegurança normal sobre sua aparência se torna uma obsessão paralisante. Uma preocupação saudável sobre suas habilidades se transforma em uma certeza destrutiva de incompetência total. Uma reflexão natural sobre erros passados se amplia em uma condenação esmagadora, que bloqueia completamente sua esperança de futuro. O objetivo estratégico deste segundo ataque é te manter tão focado em suas próprias inadequações percebidas que você se torne completamente ineficaz para o propósito de Deus em sua vida. Quando você está constantemente obcecado com suas falhas, fraquezas e limitações, você não tem energia mental nem emocional disponível para se focar na grandeza de Deus, nas promessas divinas para a sua vida ou nas oportunidades de ministério que estão ao seu redor. Este ataque de amplificação de inseguranças é especialmente intenso para escolhidos porque Deus frequentemente chama pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Moisés se sentia inadequado para liderar Israel. Gideão se via como o menor da menor família. Jeremias se considerava jovem demais. Davi era apenas um pastor de ovelhas. O padrão bíblico consistente é que Deus escolhe intencionalmente pessoas que se sentem inadequadas para que sua glória seja mais claramente manifesta através de suas limitações humanas. O inimigo conhece perfeitamente este padrão divino e usa nossa inadequação natural como uma ferramenta para nos convencer de que somos desqualificados demais para ser usados por Deus. Ele sussurra mentiras como: você é jovem demais, velho demais, pobre demais, educado de menos, tem passado demais, não tem carisma suficiente, não é espiritual o bastante. Cada sussurro amplifica inseguranças reais até que elas se tornem muralhas intransponíveis na nossa mente. A verdade libertadora que destrói este segundo ataque é a compreensão de que Deus não te escolheu apesar de suas inadequações. Ele te escolheu precisamente por causa delas. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29, revelam esta verdade revolucionária. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, Deus as escolheu para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Suas inseguranças não são obstáculos para o uso divino, são qualificações. Suas inadequações não são desqualificações, são oportunidades para Deus demonstrar seu poder através de vasos imperfeitos. Quando você compreende esta verdade fundamental, a amplificação de inseguranças perde completamente seu poder de paralisá-lo espiritualmente. A resistência prática a este segundo ataque envolve desenvolver o que chamo de perspectiva de adequação divina. Toda vez que uma insegurança é amplificada na sua mente, você conscientemente muda o foco da sua inadequação para a adequação de Deus em você. Em vez de se concentrar no que você não pode fazer, você se concentra no que Deus pode fazer através de você. Em vez de se fixar em suas limitações, você se fixa nas possibilidades ilimitadas de Deus. O terceiro ataque mental devastador que os escolhidos enfrentam diariamente é o que eu chamo de síndrome do impostor espiritual. Uma sensação persistente e atormentadora de que você está fingindo ser mais espiritual do que realmente é, que suas experiências com Deus não são genuínas e que a qualquer momento você será exposto como uma fraude espiritual diante de todos.
Este ataque é particularmente cruel porque ataca diretamente a autenticidade da sua relação com Deus e a legitimidade das suas experiências espirituais. Esta síndrome do impostor espiritual se manifesta através de pensamentos constantes como: eu não sou realmente salvo, minhas orações não são sinceras, outras pessoas são mais espirituais que eu, estou apenas interpretando um papel religioso. Se as pessoas soubessem quem eu realmente sou, elas não me respeitariam espiritualmente. Minhas experiências com Deus são apenas imaginação. Não mereço estar na presença de pessoas verdadeiramente santas. O que torna este ataque especialmente diabólico é que ele usa sua própria consciência espiritual contra você. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você se torna consciente de suas próprias imperfeições. E o inimigo usa exatamente esta consciência ampliada das suas limitações para te convencer de que você é uma fraude espiritual. É como se seu crescimento espiritual se tornasse uma armadilha que te faz sentir menos qualificado espiritualmente. Esta síndrome ataca especialmente durante momentos de responsabilidade espiritual, quando você está orando por alguém, compartilhando sua fé, exercendo algum dom espiritual ou assumindo qualquer posição de liderança espiritual. Exatamente no momento em que você mais precisa de confiança na sua identidade espiritual, surgem ondas avassaladoras de dúvidas sobre sua autenticidade, fazendo você se sentir como um hipócrita que está enganando as pessoas sobre sua verdadeira condição espiritual. O objetivo estratégico deste terceiro ataque é te neutralizar espiritualmente através da autossabotagem. Se o inimigo conseguir te convencer de que você é uma fraude espiritual, você automaticamente se retirará de oportunidades de ministério, evitará responsabilidades espirituais e se esconderá de situações onde Deus poderia usar você poderosamente. Você se tornará um escolhido inativo por causa de dúvidas sobre sua própria legitimidade espiritual. A verdade libertadora que destrói completamente este terceiro ataque é a compreensão de que a autenticidade espiritual não é baseada em perfeição pessoal, mas em genuinidade de coração e dependência de Deus. Todo grande homem e mulher de Deus na história bíblica lutou com sentimentos de inadequação espiritual. Isso não os tornou impostores. Isso os tornou humanos que precisavam da graça divina. O apóstolo Paulo, o maior missionário da história cristã, enfrentou exatamente esta mesma batalha interna. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele confessa abertamente: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas então ele revela o segredo para vencer a síndrome do impostor espiritual no versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Paulo não negou suas limitações, nem fingiu ser perfeito. Em vez disso, ele baseou sua identidade espiritual não na sua própria justiça, mas na graça transformadora de Deus. Ele compreendeu que ser um verdadeiro homem de Deus não significa ser perfeito, significa ser genuinamente dependente da perfeição de Deus. A chave para vencer a síndrome do impostor espiritual é mudar completamente sua definição de autenticidade espiritual. Autenticidade não é ausência de luta, é honestidade sobre a luta. Não é ausência de dúvidas, é fé apesar das dúvidas. Não é ausência de imperfeições, é graça transformando imperfeições. Quando você para de tentar ser um cristão perfeito e começa a ser um cristão genuíno, a síndrome do impostor perde completamente seu poder sobre você. A estratégia prática mais eficaz para resistir a este terceiro ataque é desenvolver o que chamo de transparência controlada. Em vez de esconder suas lutas espirituais por medo de ser visto como impostor, você deliberadamente compartilha suas batalhas internas com pessoas maduras e confiáveis.
Esta transparência controlada destrói o poder da síndrome do impostor, porque expõe que todas as pessoas espirituais enfrentam lutas similares. O quarto ataque mental que os escolhidos enfrentam diariamente é o isolamento forçado acompanhado de pensamentos persistentes de abandono divino e humano. Este ataque é especialmente devastador porque ataca diretamente nossa necessidade fundamental de conexão e pertencimento, fazendo você sentir que está completamente sozinho em sua jornada espiritual e que até mesmo Deus o abandonou nos momentos mais difíceis. Este isolamento forçado não é o mesmo que escolher momentos de solidão para oração e reflexão espiritual. É uma sensação sobrenatural de separação que persiste mesmo quando você está cercado de pessoas. É sentir-se profundamente incompreendido, desconectado e sozinho, mesmo em meio a multidões. É a sensação de que ninguém realmente entende suas lutas espirituais, seus questionamentos profundos ou as batalhas internas que você enfrenta diariamente. Os pensamentos de abandono que acompanham este isolamento forçado são particularmente cruéis. Deus me esqueceu. Ninguém se importa realmente comigo. Estou sozinho nesta batalha. Se eu desaparecesse, ninguém notaria. Outras pessoas têm apoio, mas eu tenho que enfrentar tudo sozinho. Até Deus está silencioso quando mais preciso dele. Estes pensamentos criam um ciclo vicioso, onde o isolamento gera mais pensamentos de abandono, que por sua vez intensificam a sensação de isolamento. O que torna este quarto ataque especialmente perigoso é que ele frequentemente acontece durante os períodos mais críticos da jornada espiritual, durante provações intensas, processos de transformação ou preparação para novos níveis de responsabilidade espiritual. Exatamente quando você mais precisa de apoio e encorajamento, você se sente mais isolado e abandonado. Isso não é coincidência. É estratégia demoníaca calculada. O objetivo diabólico deste ataque de isolamento forçado é te fazer desistir da sua caminhada espiritual por pura exaustão emocional. Quando você se sente completamente sozinho, sem apoio divino ou humano, a tentação natural é abandonar a fé, parar de lutar ou pelo menos diminuir drasticamente seu compromisso espiritual. O inimigo sabe que poucos conseguem perseverar espiritualmente por longos períodos sem algum senso de conexão e apoio. A verdade revolucionária que destrói este quarto ataque é a compreensão de que períodos de isolamento aparente são frequentemente sinais de que Deus está te preparando para algo maior, não evidência de que Ele te abandonou. A história bíblica está repleta de escolhidos que passaram por períodos intensos de isolamento antes de entrarem em seus maiores momentos de uso divino. José passou anos isolado na prisão antes de se tornar segundo no comando do Egito. Moisés passou 40 anos isolado no deserto antes de liderar Israel. Davi passou anos isolado, fugindo de Saul antes de se tornar rei. Paulo passou 3 anos isolado na Arábia após sua conversão antes de iniciar seu ministério apostólico. Jesus mesmo passou 40 dias isolado no deserto antes de começar seu ministério público. O padrão bíblico consistente é que Deus frequentemente isola seus escolhidos durante períodos de preparação intensiva. Este isolamento não é abandono, é incubação espiritual. Assim como um casulo protege a transformação de uma lagarta em borboleta, o isolamento espiritual protege sua transformação de um nível de maturidade para outro. Durante estes períodos, Deus está fazendo uma obra profunda em você que não seria possível em meio às distrações de relacionamentos e responsabilidades normais. O profeta Abacuque experimentou exatamente esta sensação de abandono divino e a expressou com honestidade brutal em Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás?
grito a ti, violência, e não salvas. Mas Deus respondeu revelando que estava trabalhando de maneiras que Abacuque não podia ver nem compreender no momento. A chave para resistir eficazmente a este quarto ataque é desenvolver o que chamo de fé em Deus invisível. Esta é a capacidade de continuar confiando na presença e no cuidado de Deus, mesmo quando você não sente sua presença nem vê evidências óbvias de seu cuidado. É escolher acreditar no caráter de Deus baseado no que você sabe ser verdade sobre Ele, não no que você sente no momento. Durante períodos de isolamento forçado, é crucial manter disciplinas espirituais, mesmo quando elas parecem vazias ou mecânicas. Continue orando mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Continue lendo a palavra mesmo quando ela parece não falar ao seu coração. Continue adorando mesmo quando não sente a presença de Deus. Estas disciplinas mantêm você conectado à realidade espiritual, mesmo quando suas emoções sugerem o contrário. A estratégia prática mais poderosa para vencer este quarto ataque é desenvolver o que chamo de comunidade espiritual virtual. Mesmo quando você não tem acesso físico a pessoas que compreendem sua jornada espiritual, você pode se conectar espiritualmente com santos do passado através da leitura de biografias, testemunhos de fé de outros escolhidos que perseveraram antes de você. Conectar-se com a nuvem de testemunhas de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nos lembra que não estamos sozinhos nesta jornada e que outros já venceram batalhas semelhantes. Lembre-se, escolhido, o isolamento que você sente pode não ser abandono, mas um período de preparação intensa. Confie que Deus está trabalhando em você, mesmo quando você não o sente. Sua fidelidade durante estes períodos de aparente solidão está construindo uma profundidade de caráter e uma dependência de Deus que serão essenciais para o propósito maior que Ele tem para a sua vida. A solidão pode ser a sala de aula onde Deus te ensina lições que só podem ser aprendidas em sua companhia exclusiva. Chegamos agora ao quinto e mais perigoso ataque mental que os escolhidos enfrentam diariamente: o ataque direto e implacável à sua identidade em Cristo e ao propósito divino específico para o qual você foi chamado. Este ataque é o ápice das estratégias demoníacas porque, se bem sucedido, ele anula completamente sua eficácia no reino de Deus, te transformando de um instrumento poderoso nas mãos de Deus em alguém confuso, desorientado e inativo. Este ataque se manifesta através de pensamentos que questionam fundamentalmente quem você é em Deus e por que você existe. Ele sussurra mentiras como: você não é realmente um escolhido. Deus cometeu um erro com você. Seu passado te desqualifica para sempre. Você não tem um propósito real. Sua vida não tem significado duradouro. Você nunca fará nada significativo para Deus. Você é apenas mais um na multidão, sem um chamado especial. O que torna este ataque o mais perigoso é que elimina a própria fundação da sua fé e da sua motivação para viver a vida cristã. Se você não tem certeza de quem você é em Cristo, sua identidade, e por que você está aqui, seu propósito, você não terá a base sólida necessária para resistir aos outros ataques mentais, nem a motivação para perseverar nas provações, nem a direção clara para viver uma vida que glorifique a Deus. Este ataque é frequentemente lançado após grandes vitórias espirituais, momentos de revelação divina, ou quando você está prestes a dar um passo significativo de fé em direção ao seu propósito. O inimigo sabe que sua maior ameaça para ele é um escolhido que conhece sua identidade e caminha em seu propósito. Portanto, ele direciona seus ataques mais ferozes para desestabilizar exatamente estes dois pilares. A dúvida sobre identidade e propósito cria uma paralisia existencial. Você se sente perdido, sem rumo, questionando o valor da sua própria existência e a validade da sua fé.
Esta confusão mental e espiritual pode levar à apatia, ao desânimo profundo, à procrastinação espiritual e, em casos extremos, a um completo abandono da caminhada com Deus. O objetivo diabólico deste quinto ataque é te impedir de cumprir o destino para o qual Deus te chamou antes da fundação do mundo. Ele quer te manter vagando, sem propósito, desperdiçando o potencial divino que foi investido em você. Ele sabe que um escolhido que não conhece seu propósito não pode cumpri-lo, e um escolhido que duvida de sua identidade não terá a autoridade espiritual para impactar o mundo. A verdade mais poderosa e libertadora que existe para destruir este quinto ataque é a revelação bíblica inabalável sobre sua identidade em Cristo e o propósito eterno de Deus para a sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 4 declara: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você foi escolhido antes mesmo que o tempo começasse. Sua identidade como escolhido não é baseada no que você faz, mas no que Deus fez por você em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 10, acrescenta: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Você não é um acidente. Você foi criado com um propósito específico, com boas obras que Deus preparou antecipadamente para você realizar. Seu propósito não é algo que você precisa inventar, é algo que você precisa descobrir e andar nele. A resistência eficaz a este ataque final começa com a aceitação incondicional da sua identidade como escolhido de Deus, não por mérito próprio, mas pela graça divina. Você precisa internalizar a verdade de que você é amado, aceito, perdoado, justificado, santificado e completo em Cristo, independentemente dos seus sentimentos, falhas passadas ou opiniões alheias. A estratégia prática mais vital para vencer este quinto ataque é o que chamo de declaração profética da identidade e propósito. Diariamente, declare em voz alta quem você é em Cristo e o propósito para o qual Ele te chamou. Use as Escrituras para fundamentar suas declarações. Por exemplo, eu sou escolhido de Deus, Efésios 1:4. Eu sou amado incondicionalmente, Romanos 8:38-39. Eu fui criado para boas obras, Efésios 2:10. Eu tenho a mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16. Eu sou mais que vencedor, Romanos 8:37. Quanto mais você declara a verdade sobre sua identidade e propósito, mais sua mente é reprogramada para rejeitar as mentiras do inimigo. Esta prática não é apenas falar palavras vazias, é alinhar sua mente com a realidade espiritual que Deus estabeleceu sobre você. Além disso, busque ativamente descobrir e caminhar no propósito específico que Deus tem para você. Isso pode envolver servir na sua comunidade de fé, usar seus dons e talentos para abençoar outros, ou seguir uma direção clara que o Espírito Santo te dá. Caminhar no propósito é a antítese da confusão e da paralisia que o inimigo tenta impor. Este ataque à identidade e propósito é o mais perigoso, porque é o mais sutil e fundamental. Ele não apenas te desvia temporariamente, mas tenta te tirar completamente do caminho que Deus traçou para você. Mas a verdade da palavra de Deus sobre quem você é e por que você está aqui é a arma mais poderosa contra esta mentira devastadora. Meus amados escolhidos, chegamos ao fim desta revelação poderosa sobre os 5 ataques mentais que vocês enfrentam diariamente. Vimos o bombardeio de pensamentos contraditórios, a amplificação de inseguranças pessoais, a síndrome do impostor espiritual, o isolamento forçado com pensamentos de abandono e o mais perigoso de todos, o ataque à sua identidade e propósito divino. É crucial entender que estes ataques não são coincidências. Eles são estratégias calculadas do inimigo para te neutralizar
e te impedir de cumprir o destino glorioso para o qual Deus te chamou. Mas a boa notícia, a notícia que traz esperança e poder, é que você não está sozinho nesta batalha e que você tem todas as armas espirituais necessárias para vencer cada um destes ataques. Lembre-se, sua mente é um campo de batalha, mas a vitória já foi garantida na cruz por Jesus Cristo. A chave é reconhecer os ataques, identificar a estratégia do inimigo e usar as verdades da palavra de Deus como suas armas de defesa e ataque. Não aceite pensamentos que não se alinham com a verdade sobre quem você é em Cristo. Não permita que suas inseguranças te paralisem, mas confie na adequação de Deus em você. Não se sinta um impostor, mas abrace a genuinidade da sua dependência da graça divina. Não se desespere no isolamento, mas confie que Deus está te preparando para algo maior. E, acima de tudo, firme-se inabalavelmente na sua identidade como escolhido de Deus e caminhe com ousadia no propósito que Ele preparou para você. Você é um escolhido, você é amado, você tem um propósito. Não deixe que nenhuma mentira do inimigo te convença do contrário. A batalha é real, mas a vitória é sua em Cristo Jesus. Se esta mensagem falou ao seu coração e te deu clareza e poder para enfrentar os ataques mentais, eu te peço, compartilhe este vídeo agora mesmo. Há muitos escolhidos sofrendo em silêncio, sem entender o que está acontecendo em suas mentes. Você pode ser o instrumento que Deus usará para libertá-los. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de escolhidos, se inscreva no canal Tesouros da Bíblia agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma revelação futura. E deixe seu comentário abaixo compartilhando qual destes ataques você identificou em sua vida e como você pretende usar as verdades reveladas hoje para combatê-lo. Sua experiência pode encorajar outros irmãos. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Permaneça firme, escolhido, a vitória é certa. Até o próximo vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar em uma das realidades mais dolorosas e incompreendidas na vida de muitos que foram separados por Deus. A aparente solidão relacional, a sensação de ter poucos amigos de verdade ou de não se encaixar completamente em nenhum grupo social. Se você já se sentiu deslocado, se perguntou por que suas amizades parecem superficiais, ou por que é tão difícil encontrar pessoas que realmente te compreendam em um nível profundo, então prepare seu coração. O que vou revelar hoje não são explicações psicológicas ou sociais comuns. Vamos expor os 5 motivos espirituais profundos e muitas vezes ocultos por trás dessa realidade. Para o mundo, ter poucos amigos pode parecer um sinal de falha social ou pessoal. Mas para os escolhidos, essa pode ser uma marca distintiva do processo divino em suas vidas. Existe um propósito celestial por trás do isolamento seletivo que Deus permite e até orquestra para aqueles que Ele escolheu. Você não está sozinho nessa experiência. Muitos dos maiores homens e mulheres de Deus na Bíblia enfrentaram períodos de intensa solidão e tiveram círculos de amizade extremamente restritos. Isso não diminuiu o chamado deles. Na verdade, muitas vezes foi durante esses períodos que Deus os moldou e preparou para o cumprimento de propósitos extraordinários. Compreender estes 5 motivos espirituais transformará sua perspectiva sobre suas relações. O que antes parecia rejeição ou um defeito pessoal, você passará a ver como proteção, preparação e um sinal do cuidado especial de Deus por você. O último motivo, em particular, é crucial para entender a profundidade do plano divino.
Antes de desvendarmos essas verdades, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de escolhidos, se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu comentário abaixo, compartilhando se você se identifica com essa dificuldade em ter muitos amigos próximos. Sua experiência valida a realidade que muitos de nós vivemos. Vamos começar esta jornada de revelação. O primeiro e fundamental motivo espiritual pelo qual os escolhidos frequentemente têm poucos amigos de verdade é a separação divina para preparação e propósito. Este não é um castigo, mas um ato deliberado do cuidado paternal de Deus para moldar você e te preparar para o chamado específico que Ele tem para a sua vida. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que o caminho que Ele traçou para você é singular. É um caminho que exige um nível de foco, dedicação e dependência dEle, que seria facilmente diluído ou comprometido em meio a muitas conexões sociais, que não compartilham da mesma profundidade de propósito ou da mesma intensidade de busca por Deus. Pense nos grandes escolhidos da Bíblia. Abraão foi chamado a deixar sua terra e sua parentela para ir para um lugar que Deus lhe mostraria. Gênesis 12:1. Essa foi uma separação radical de suas amizades e laços sociais existentes. Por quê? Porque Deus tinha um propósito único para ele, que exigia um novo ambiente e uma dependência exclusiva da voz divina. Moisés passou 40 anos no deserto, longe da corte egípcia e até mesmo de seu próprio povo, cuidando de ovelhas. Êxodo 3:1. Este foi um período de isolamento intenso. Deus o separou para quebrar o homem natural que ele era e forjar o líder que ele precisava. O deserto, com sua solidão, foi a sala de aula de Deus para Moisés. Elias, o profeta, passou períodos significativos de isolamento, seja junto ao ribeiro de Querite, sendo alimentado por corvos, ou na caverna, no Monte Horebe. 1 Reis 17:3 e 7, 1 Reis 19:8-10. Deus o isolou para protegê-lo, fortalecê-lo e falar com ele de maneiras que não seriam possíveis em meio ao tumulto da sociedade. Jesus mesmo, antes de iniciar seu ministério público, passou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum e oração, enfrentando tentações. Mateus 4:1-11. Este foi um período de intensa separação e preparação para o cumprimento de seu propósito redentor. O apóstolo Paulo, após sua conversão dramática, não foi imediatamente para Jerusalém se juntar aos outros apóstolos. Ele foi para a Arábia por 3 anos. Gálatas 1:17-18. Muitos estudiosos acreditam que este foi um período de isolamento e revelação direta de Deus, preparando-o para seu ministério apostólico único. Estes exemplos bíblicos revelam um padrão divino. Deus frequentemente separa aqueles que Ele escolheu para um propósito especial. Esta separação pode se manifestar como um sentimento de não se encaixar em grupos, como amizades que naturalmente se desfazem à medida que você cresce espiritualmente, ou como uma dificuldade em formar laços profundos com muitas pessoas. Este isolamento não é um sinal de que algo está errado com você, mas pode ser um sinal de que Deus está fazendo uma obra profunda e específica em sua vida. Ele está te protegendo de distrações, te ensinando a depender exclusivamente dele e te preparando para o caminho único que ele tem para você. Sua solidão pode ser, na verdade, a companhia exclusiva de Deus te moldando. Quando você compreende que sua dificuldade em ter muitas amizades pode ser uma separação orquestrada por Deus para te preparar para o seu propósito, a dor da rejeição começa a se transformar em gratidão pela proteção divina. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. Você não está sendo rejeitado, você está sendo separado para algo maior. O segundo motivo espiritual poderoso pelo qual os escolhidos tendem a ter poucos amigos verdadeiramente próximos
é a proteção divina contra influências que poderiam diluir, comprometer ou até mesmo destruir a identidade espiritual que Deus está construindo em você. Este é um ato de amor e cuidado de Deus para preservar a pureza e a força da sua fé. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre o perigo das más companhias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, afirma claramente: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." Este versículo não se refere apenas a pessoas abertamente pecaminosas, mas também a amizades que, embora aparentemente inofensivas, carregam um espírito, uma mentalidade ou prioridades que são incompatíveis com o caminho de um escolhido. Como escolhido, você está em um processo contínuo de transformação à imagem de Cristo. Sua mente está sendo renovada, seus valores estão sendo alinhados com os de Deus, e seu espírito está sendo fortalecido para cumprir um propósito celestial. Certas amizades, mesmo que as pessoas envolvidas tenham boas intenções, podem exercer uma influência sutil, mas poderosa, que trabalha contra esse processo divino. Por exemplo, amizades cujo foco principal é o entretenimento mundano, a busca por prazeres temporais, a crítica constante, a fofoca ou uma mentalidade centrada no materialismo podem gradualmente erodir sua sensibilidade espiritual, desviar seu foco das coisas eternas e te puxar para longe da intimidade com Deus. Deus, conhecendo a sua suscetibilidade à influência do ambiente, assim como a de todo ser humano, age para te proteger. Essa proteção pode vir de várias formas: um desconforto inexplicável em certos ambientes sociais, uma perda natural de interesse em atividades que antes eram comuns com certos amigos, ou até mesmo circunstâncias que causam o afastamento. Você pode se perguntar por que certas amizades que pareciam promissoras simplesmente não avançam. Ou por que você sente uma resistência interna em se aprofundar em determinados relacionamentos. Muitas vezes, essa resistência não é sua, mas um alerta espiritual orquestrado por Deus. É o Espírito Santo te guiando para longe de conexões que não são saudáveis para o seu crescimento espiritual. Jesus mesmo advertiu seus discípulos sobre a necessidade de discernimento em suas associações. Ele os enviou como ovelhas ao meio de lobos. Mateus 10:16, indicando que nem todos os ambientes ou pessoas seriam seguros para eles. Como escolhidos, também precisamos ser sábios sobre com quem compartilhamos nossa jornada mais íntima. A proteção contra influências comprometedoras não significa que você deve se isolar completamente do mundo. Jesus comeu com pecadores e publicanos. Mateus 9, 10, 11. No entanto, ele não baseou sua comunidade íntima e seu círculo de confiança nesses relacionamentos. Ele tinha 12 discípulos, e dentro deles, um círculo ainda mais próximo de 3, Pedro, Tiago e João. Para os escolhidos, a qualidade das amizades é infinitamente mais importante do que a quantidade. É melhor ter 1 ou 2 amigos que te edificam espiritualmente, te encorajam no seu propósito e te aproximam de Deus, do que ter dezenas de conhecidos que sutilmente te puxam para baixo ou te afastam do seu caminho. Se você tem poucos amigos, mas aqueles que tem são pessoas que amam a Deus e te desafiam a crescer na fé, considere isso uma bênção e um sinal da proteção divina. Deus está selecionando cuidadosamente as pessoas que têm acesso ao seu coração e à sua mente, porque Ele está protegendo o tesouro da sua identidade espiritual. Reconhecer este segundo motivo espiritual te ajuda a parar de ver a falta de amigos como um defeito seu e começar a vê-la como uma evidência do cuidado protetor de Deus. Ele está te guardando para si mesmo e para o propósito que Ele tem para você, longe de influências que poderiam te desviar. Meus irmãos, na primeira parte desta revelação, desvendamos 2 motivos espirituais profundos para a aparente solidão que muitos escolhidos enfrentam.
a separação divina para preparação e propósito, e a proteção contra influências que podem comprometer sua identidade espiritual. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando como a própria intensidade da sua jornada com Deus e a aguçada percepção espiritual que Ele te concede podem naturalmente criar uma distância entre você e a maioria das pessoas. O terceiro motivo espiritual pelo qual os escolhidos tendem a ter um círculo de amizades restrito e profundo é a própria intensidade e profundidade da sua busca por Deus e das experiências espirituais que Ele lhes concede. Para o escolhido, a relação com o Criador não é apenas uma parte da vida, é o centro, a prioridade e a fonte de sua identidade e propósito. Essa profundidade cria uma incompatibilidade natural com relacionamentos superficiais ou centrados em interesses meramente terrenos. A maioria das conversas no mundo gira em torno de trabalho, lazer, notícias, fofocas, planos materiais. Para o escolhido, embora esses tópicos possam fazer parte da vida, o coração anseia por algo mais. A mente está frequentemente ocupada com realidades espirituais. A vontade de Deus, o significado das Escrituras, a batalha espiritual, o avanço do reino, a próxima revelação divina, a busca por maior intimidade com o Espírito Santo. Quando você tenta compartilhar as profundezas que Deus tem revelado ao seu espírito, as batalhas que você enfrenta no mundo invisível ou a paixão que arde em seu coração pela verdade divina, muitas vezes encontra olhares vazios, falta de compreensão ou até mesmo desconforto. Não é porque as pessoas sejam más, é porque elas operam em uma frequência espiritual diferente. É como tentar discutir física quântica com alguém que só entende aritmética básica. A linguagem, os conceitos, a própria realidade percebida são distintos. O profeta Jeremias experimentou essa solidão profunda. Ele era conhecido como o profeta chorão, não apenas por suas profecias de juízo, mas também pela sua profunda dor, pela condição espiritual de seu povo e pela solidão que sentia em seu chamado. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 17, ele lamenta: "Nunca me assentei no círculo dos escarnecedores, nem me regozijei. Sentei-me a sós por causa da tua mão, porquanto me encheste de indignação." Sua profunda conexão com Deus e a carga que Ele lhe deu o separaram naturalmente dos círculos sociais comuns. Jesus mesmo, em sua humanidade, experimentou a solidão da profundidade. Embora tivesse 12 discípulos, quantas vezes ele se retirou para orar sozinho? Mateus 14, 23. Quantas vezes seus ensinamentos mais profundos não foram totalmente compreendidos, nem mesmo por aqueles mais próximos a ele? João 6, 60, 66. Sua profundidade e sua conexão única com o Pai criaram uma barreira natural para a compreensão completa por parte da maioria. A profundidade da sua busca por Deus exige tempo e energia. Tempo dedicado à oração, à leitura e meditação na palavra, ao jejum, à adoração em secreto. Essa dedicação consome o tempo e a energia que outras pessoas dedicam a atividades sociais extensivas. Você pode se sentir menos inclinado a participar de eventos sociais que não alimentam seu espírito, ou pode simplesmente não ter a disponibilidade que a formação de muitas amizades superficiais exige. Além disso, as experiências espirituais que Deus permite na vida dos escolhidos, encontros sobrenaturais, livramentos milagrosos, visões, sonhos proféticos, batalhas espirituais intensas, são realidades que poucas pessoas podem sequer conceber, muito menos se relacionar. Compartilhar essas experiências pode levar a ser rotulado como estranho, fanático, ou até mesmo mentalmente instável por aqueles que não têm a mesma vivência espiritual. Este terceiro motivo não é sobre arrogância espiritual.
mas sobre a realidade de que a profundidade da caminhada com Deus naturalmente eleva o escolhido para um nível de consciência e experiência que não é comum. É como um mergulhador de águas profundas, tentando explicar a beleza e a pressão do fundo do oceano para alguém que só nadou na superfície. A linguagem, os perigos, as maravilhas, tudo é diferente. Deus permite essa solidão de profundidade para que sua voz seja a mais alta em sua vida. Ele te prepara para suportar a glória e a responsabilidade que vem com uma conexão mais profunda com Ele. Ele te ensina a encontrar sua companhia e satisfação primária nele, para que você não dependa da validação ou compreensão humana. Portanto, se você se sente sozinho em sua profundidade espiritual, saiba que isso pode ser um sinal de que Deus está te levando a lugares com Ele onde poucos têm acesso. Sua solidão é, na verdade, um espaço sagrado de intimidade com o Criador, onde Ele te revela seus segredos e te molda para seus propósitos mais elevados. Valorize essa profundidade, mesmo que ela signifique ter menos companheiros de jornada no nível superficial. O quarto motivo espiritual crucial, pelo qual os escolhidos frequentemente têm poucos amigos de verdade, é o discernimento espiritual aguçado que Deus lhes concede. Este discernimento é uma capacidade sobrenatural de perceber realidades no reino espiritual que a maioria das pessoas não detecta. Ele permite que o escolhido sinta a atmosfera espiritual de lugares, perceba as intenções ocultas no coração das pessoas e identifique influências espirituais que atuam por trás das interações humanas. Este discernimento não é uma habilidade psicológica de ler pessoas. É um dom do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:10. Discernimento de espíritos. Para o escolhido, este dom opera frequentemente de forma quase automática, gerando um sentimento ou uma intuição sobre pessoas e situações que vai além da lógica natural. O problema é que este discernimento aumentado pode tornar a formação de amizades superficiais ou baseadas em conveniência extremamente difícil e até desconfortável. O escolhido pode sentir que algo não está certo com uma pessoa, mesmo que ela pareça perfeitamente agradável na superfície. Pode perceber um espírito de manipulação, inveja, falsidade ou simplesmente uma incompatibilidade espiritual profunda que torna a conexão genuína impossível. Pense em Jesus. Ele sabia o que estava no coração dos homens. João 2, 24, 25. Ele discernia os motivos por trás das perguntas capciosas dos fariseus e saduceus. Este discernimento o levou a escolher cuidadosamente seu círculo íntimo e a manter uma certa distância de muitos que o seguiam apenas por interesse nos milagres. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, discerniu instantaneamente a mentira de Ananias e Safira sobre a venda de suas propriedades. Atos 5:1-11. Este nível de discernimento, embora poderoso para a igreja, torna relacionamentos baseados em falsidade insustentáveis. Para o escolhido com discernimento aguçado, interações sociais comuns podem ser exaustivas. É como ter um filtro de verdade interno que constantemente apita quando algo não é genuíno. Isso pode levar a um cansaço de pequenas conversas e a uma preferência por estar sozinho ou na companhia de poucos onde a autenticidade é possível. Além disso, o discernimento espiritual muitas vezes revela a presença de influências demoníacas operando na vida de pessoas que não estão alinhadas com Deus. O escolhido pode sentir a opressão, a confusão ou a resistência espiritual que certas pessoas carregam. Estar perto dessas influências por longos períodos pode ser espiritualmente drenante. Deus, em sua misericórdia, pode criar circunstâncias que limitem a exposição do escolhido a essas influências, resultando em menos amizades com pessoas que operam sob tal domínio. Este discernimento
Também pode levar o escolhido a se afastar de grupos ou ambientes onde o espírito que prevalece é contrário ao Espírito de Deus, seja um espírito de mundanismo, crítica, divisão ou apatia espiritual. O desconforto sentido nesses lugares não é social, mas espiritual. É o seu espírito reagindo a uma atmosfera que não está em harmonia com o céu. O desafio deste quarto motivo é que o escolhido pode ter dificuldade em explicar o porquê de se sentir desconfortável com certas pessoas ou em certos lugares. Não há uma razão lógica ou visível para o afastamento, apenas um sentimento espiritual. Isso pode levar a ser mal compreendido por outros, que podem interpretar o afastamento como arrogância, julgamento ou estranheza social. No entanto, este discernimento é um presente de Deus para proteger o escolhido e guiá-lo em seu caminho. Ele te ajuda a evitar armadilhas espirituais, a identificar aliados espirituais verdadeiros e a manter a pureza da sua fé. Ter poucos amigos, mas ter a capacidade de discernir quem são os verdadeiros e quem não são, é infinitamente mais valioso do que estar cercado por muitos que podem ser lobos em pele de cordeiro ou simplesmente distrações perigosas. Valorize seu discernimento escolhido. Ele é uma bússola espiritual que Deus colocou em você. Confie nesse sentimento que o Espírito Santo te dá sobre pessoas e situações. Ele pode ser a voz de Deus te protegendo e te direcionando para as conexões e ambientes que são verdadeiramente alinhados com o seu propósito para você. Sua solidão pode ser o preço da sua sensibilidade espiritual, mas é um preço que te mantém seguro e no caminho certo. O quinto e último motivo espiritual, que coroa todos os anteriores, pelo qual os escolhidos frequentemente têm um círculo de amizades muito restrito e profundo, é o peso da chamada divina sobre suas vidas e a consequente necessidade de uma companhia extremamente seletiva e espiritualmente alinhada. Este não é um sinal de elitismo, mas uma necessidade prática e espiritual para suportar a carga e cumprir o propósito que Deus lhes confiou. Ser um escolhido de Deus para um propósito específico frequentemente significa carregar um peso espiritual que a maioria das pessoas simplesmente não compreende. Este peso pode incluir a intercessão por outros, a batalha contra forças espirituais em territórios específicos, a responsabilidade de transmitir verdades divinas ou a liderança em áreas que exigem grande sacrifício e resiliência. Carregar tal peso requer um tipo de apoio que vai muito além de amizades baseadas em interesses comuns, lazer ou conveniência social. Requer companheiros de jornada que compreendam a seriedade da chamada, que possam orar com você e por você com fervor, que possam oferecer encorajamento e correção baseados na palavra de Deus e que estejam dispostos a compartilhar do fardo quando necessário. A maioria das pessoas não está preparada ou disposta a entrar nesse nível de profundidade e responsabilidade espiritual em uma amizade. Elas podem gostar da sua companhia em momentos de lazer, mas recuarão quando você tentar compartilhar as batalhas espirituais intensas que enfrenta, as pressões da chamada ou as revelações profundas que Deus lhe dá. O peso é muito grande para elas. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou essa necessidade de companhia seletiva. Embora tivesse 12 discípulos, havia um círculo ainda mais íntimo de 3, Pedro, Tiago e João, a quem ele permitiu acesso a momentos de maior revelação e intensidade espiritual, como a transfiguração, Mateus 17, 1, 2, e a agonia no Getsêmani, Mateus 26, 37. Por quê? Porque esses momentos carregavam um peso espiritual que exigia um nível de proximidade e preparo que apenas esses 3, naquele momento, podiam suportar. Mesmo assim, no Getsêmani, ele os encontrou dormindo,
demonstrando a dificuldade humana em suportar o peso espiritual alheio. O apóstolo Paulo, apesar de ter muitos colaboradores em seu ministério, frequentemente expressava a solidão que sentia e a dificuldade em encontrar pessoas com o mesmo sentimento ou foco espiritual. Em Filipenses capítulo 2, versículo 21, ele escreve: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Esta é uma constatação dolorosa da dificuldade em encontrar companheiros que compartilhem genuinamente da mesma paixão e prioridade pelo reino. Timóteo era uma exceção rara e valiosa para ele. Para o escolhido, as amizades verdadeiras são aquelas forjadas no fogo da batalha espiritual e no propósito compartilhado. São relacionamentos onde a oração intercessória mútua é a norma, onde a palavra de Deus é a base das conversas e onde há um compromisso mútuo com o crescimento espiritual e o cumprimento do chamado. Este tipo de amizade é raro porque o nível de entrega e alinhamento espiritual necessário é alto. Deus, em sua soberania, muitas vezes limita o número de pessoas com quem você pode ter esse tipo de conexão profunda. Primeiro, para te ensinar a depender primordialmente dele e não de apoio humano. Segundo, para proteger a santidade e a especificidade da sua chamada, que pode ser diluída ou desviada por conselhos e influências de pessoas que não compreendem ou não compartilham da sua visão espiritual. Terceiro, porque poucas pessoas estão equipadas espiritualmente para caminhar com você na intensidade e no nível de batalha que sua chamada pode exigir. A solidão que você sente pode ser, na verdade, o espaço que Deus está criando para te conectar com os poucos indivíduos que Ele designou para serem seus verdadeiros companheiros de jornada. Aqueles que Ele preparou para entender e compartilhar do peso da sua chamada. Esses relacionamentos podem não ser muitos, mas serão profundos, significativos e essenciais para a sua perseverança e sucesso no cumprimento do propósito divino. Não se desespere por ter poucos amigos. Em vez disso, peça a Deus que te mostre quem são os companheiros que Ele separou para você. Valorize a qualidade sobre a quantidade. Uma amizade forjada no propósito divino é mais valiosa do que centenas de conhecidos superficiais. O peso da chamada exige companheiros de peso espiritual. Sua aparente solidão pode ser o processo divino de selecionar a equipe celestial que caminhará ao seu lado. Reconhecer este quinto motivo te liberta da sensação de inadequação social e te ajuda a ver sua situação relacional através dos olhos de Deus. Você não está sozinho porque é inadequado. Você está sendo preparado e posicionado para um propósito que exige um tipo especial de companhia. Confie que Deus está orquestrando suas conexões, trazendo as pessoas certas no tempo certo e te ensinando a encontrar nele a plenitude que nenhuma amizade humana pode suprir. A experiência de caminhar com um círculo relacional restrito, muitas vezes percebida externamente como solidão ou isolamento, para o escolhido, manifesta-se como um ambiente espiritual peculiar. É um espaço onde a voz de Deus tende a ser mais audível, onde a dependência dele se torna não uma opção, mas uma necessidade vital. A ausência de um coro constante de vozes humanas, com diferentes prioridades e perspectivas, cria um vácuo que, na providência divina, é preenchido pela presença e instrução do Espírito Santo. Essa dinâmica relacional reflete uma incompatibilidade fundamental entre o espírito do escolhido, sintonizado com as realidades eternas e o propósito divino, e a frequência predominante das interações sociais no mundo. A maioria das conversas e conexões humanas opera em um nível que, embora não necessariamente pecaminoso, é centrado nas preocupações temporais: carreira,
finanças, entretenimento, relacionamentos superficiais, busca por aceitação e validação social. O escolhido, por sua vez, carrega uma carga espiritual, uma fome por justiça, uma visão do reino e uma sensibilidade para o invisível que simplesmente não encontram eco na maioria desses ambientes. O profeta Amós, em Amós, capítulo 3, versículo 3, questiona: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esta pergunta retórica sublinha uma verdade espiritual profunda. A verdadeira comunhão e o caminhar juntos em propósito exigem um alinhamento fundamental de espírito e visão. Para o escolhido, cujo acordo primário é com Deus e seus propósitos, encontrar esse alinhamento em muitas pessoas é naturalmente difícil. A solidão é, neste sentido, um reflexo da sua sintonia com uma frequência espiritual que poucos compartilham. Essa realidade também molda a forma como o escolhido percebe e valoriza os relacionamentos. A quantidade perde relevância total diante da profundidade e do alinhamento espiritual. Uma única amizade onde há oração mútua, encorajamento na palavra, compartilhamento genuíno das lutas e vitórias espirituais e um compromisso com o propósito de Deus supera em valor centenas de conexões superficiais baseadas em interesses passageiros. A busca do escolhido não é por popularidade, mas por comunhão de espírito. A dificuldade em formar laços profundos com muitos também pode ser vista como um subproduto da intensidade da jornada espiritual. A batalha contra a própria carne, o mundo e o inimigo é constante. O processo de santificação exige vigilância e renúncia. Compartilhar essa intensidade com alguém que não está no mesmo nível de compromisso ou compreensão espiritual pode ser exaustivo ou levar a mal-entendidos. A energia e o foco do escolhido são frequentemente direcionados para a batalha interna e externa no reino espiritual, o que naturalmente limita a disponibilidade para interações sociais extensas que não contribuem para esse fim. Adicionalmente, o discernimento espiritual aguçado, mencionado anteriormente, cria uma barreira natural para a formação de amizades baseadas em falsidade ou motivos ocultos. O escolhido pode sentir a presença de espíritos de engano, manipulação ou inveja em pessoas que parecem perfeitamente normais para outros. Essa percepção, embora protetora, torna a navegação no cenário social complexa e muitas vezes dolorosa, levando a um afastamento instintivo de fontes de potencial contaminação espiritual. A solidão do escolhido não é um vácuo existencial sem propósito, mas um espaço que Deus utiliza para forjar caráter, aprofundar a fé e refinar a sensibilidade espiritual. É no silêncio aparente da ausência humana que muitas vezes se ouve a voz mais clara de Deus. É na dependência forçada dele que se descobre a força que não vem da carne. É na busca por poucos e verdadeiros que se aprende o valor inestimável da comunhão genuína. Essa condição relacional, portanto, não deve ser vista como um sinal de fracasso, mas como uma evidência do processo de separação e santificação que Deus opera na vida daqueles que Ele escolheu para um propósito especial. É uma marca do caminho estreito que poucos encontram e menos ainda escolhem trilhar. A aparente solidão é para o escolhido um lembrete constante de que sua cidadania é celestial e que suas conexões mais importantes são, em última instância, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com aqueles poucos que compartilham dessa mesma realidade espiritual profunda. Compreender a natureza espiritual dessa condição permite ao escolhido parar de lutar contra ela como se fosse um defeito a ser corrigido por meios puramente sociais e começar a vê-la como uma característica do seu chamado que deve ser abraçada com fé e discernimento. É um convite a encontrar na companhia divina a plenitude que nenhuma multidão de amigos pode oferecer.
e a valorizar profundamente as poucas conexões que Deus, em sua sabedoria, provê. Meus amigos em Cristo, chegamos ao fim desta profunda exploração sobre por que vocês, que foram separados por Deus, frequentemente experimentam a realidade de ter poucos amigos de verdade. Desvendamos 5 motivos espirituais cruciais: a separação divina para preparação e propósito, a proteção contra influências comprometedoras, a profundidade da sua busca e experiências com Deus, o discernimento espiritual aumentado e o peso da chamada divina que exige companhia seletiva. Se você se identificou com o que foi dito aqui hoje, saiba que você não é um estranho, nem um falho social. Você é um escolhido. Sua jornada é única e Deus está orquestrando cada passo dela, incluindo suas relações. A dor da solidão aparente pode ser transformada em gratidão quando você entende que ela pode ser um sinal da mão protetora e preparadora de Deus sobre sua vida. A solidão que você sente não é um vazio a ser preenchido por qualquer pessoa, mas um espaço sagrado onde Deus quer te ensinar a encontrar nele sua companhia primária e a te conectar com aqueles poucos e preciosos indivíduos que Ele separou para caminhar contigo no propósito. Não se conforme com amizades superficiais que te afastam de Deus ou diluem sua identidade espiritual. Ore por discernimento e peça a Deus que te apresente aos companheiros de jornada que Ele tem para você. Aqueles que te edificarão, te desafiarão a crescer e compartilharão do peso da chamada. Você é valioso. Sua jornada é importante. E Deus está com você em cada passo, mesmo nos momentos de maior solidão aparente. Confie nele. Ele sabe exatamente o que você precisa e quem você precisa para cumprir o destino glorioso que Ele traçou para a sua vida. Se esta mensagem ressoou com você e trouxe clareza e esperança, eu te peço, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Muitos escolhidos sofrem com essa solidão sem entender o motivo espiritual por trás dela. Você pode ser um canal de libertação e encorajamento para eles. Se você ainda não faz parte da nossa família de escolhidos, se inscreva no canal Tesouros da Bíblia agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder as próximas revelações profundas que Deus tem para nós. E, por favor, deixe seu comentário abaixo compartilhando qual destes 5 motivos mais falou ao seu coração e como você se sente agora que entende a perspectiva espiritual sobre ter poucos amigos de verdade. Sua partilha pode ser a luz que outro irmão precisa. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Permaneça firme no propósito, escolhido. Sua companhia mais importante, a de Deus, está sempre com você. Até o próximo vídeo.